Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de fenômenos de transporte. O tema da nossa aula de hoje é a equação de Bernoulli. Também pode ser chamada de equação da energia para fluido permanente, né? Então vamos lá. Primeiro, para a gente poder iniciar, a gente tem que começar com alguns conceitos, né? E esse primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o conceito dos regimes de escoamento. Eu acredito até que naquela aula de cinemática foi passado para vocês esse conceito, mas eu vou relembrar aqui para vocês novamente. Então, é preciso a gente entender, nesse primeiro momento, os regimes de escoamento. Eles podem ser classificados em permanente e variado. Então, um escoamento ele pode ser permanente ou variado, e no caso do escoamento permanente, ele pode variar de ponto a ponto, desde que não haja variação com o tempo, e o regime variado é aquele em que as condições do fluido podem variar de ponto a ponto com o passar do tempo. Então, no regime permanente, ele pode variar de ponto a ponto, mas não varia com o passar do tempo. E no regime variado, é aquele em que as condições do fluido elas podem variar de ponto a ponto com o passar do tempo. Então, a gente tem esses dois tipos de escoamento, o permanente e o variado. Quanto à trajetória, aí ele vai ser laminar ou turbulento, que é o que foi explicado para vocês lá na aula de cinemática, né? Foi dado até o exemplo da torneira, quando é um fiozinho de água, por exemplo, é o laminar, quando é aquela abertura maior, né, que a gente tem uma pressão maior, é o turbulento, enfim, foi explicado para vocês lá. Bom, vamos continuar. A equação da energia para regime permanente, ou também chamada equação de Bernoulli, ela considera as várias energias que são associadas a um fluido, certo? Então, a princípio, a gente considera que a energia ela não pode ser criada e também não pode ser destruída. O que acontece com a energia é que ela pode ser apenas transformada. Então, existe uma equação que faz o balanço de energia, né, de todas as energias que são associadas. Essa é a chamada equação da energia. Essa equação da energia, junto com a equação da continuidade, a gente consegue resolver inúmeros problemas, né, como o cálculo de potência de bombas, perda de carga, transformação de energia, associando essa equação da energia com a equação da continuidade, que vocês também viram lá em cinemática dos fluidos. Então, quais são os tipos de energia que são associados a um fluido, né? Isso aqui é só para relembrar vocês, matéria lá do ensino médio, né? A primeira energia é a chamada energia potencial. Então, o que é energia potencial? É o estado de energia do sistema devido à sua posição no campo da gravidade em relação a um ponto horizontal de referência. Em outras palavras, é aquela energia que consegue ser armazenada. Então, essa energia aqui, a chamada energia potencial, ela pode ser gravitacional ou elástica. Então, a equação é dada por energia potencial é igual massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Ou carga por unidade de peso aqui, certo? Então, essa é a energia potencial, a primeira energia. A segunda é a energia cinética. Então, quando você lembra de cinética, do que nós falamos lá da aula anterior, é energia de trabalho, né? De movimento. Então, é a energia de movimento. É o estado de energia determinado pelo movimento do fluido, certo? E aí ela vai relacionar massa com velocidade, ok? Então, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia de pressão, que é a terceira energia, a gente vai ter três energias, né? Energia potencial,
energia cinética e energia de pressão. A terceira energia, que é a chamada energia de pressão, essa energia corresponde ao trabalho potencial das forças de pressão que atuam no escoamento do fluido. Resumindo, é a energia gasta para fazer um fluido escoar, certo? Essa é a energia de pressão. Então, a energia de pressão, por fórmula, né, quando você considera um tubo de corrente, um tubo com uma linha de corrente, ela relaciona pressão e um infinitésimo de volume, certo? Essa é a energia de pressão. A energia mecânica total, né? Total. O que é a energia mecânica total? É a que pode ser transferida de um meio para o outro por meio de força. E como se dá essa energia mecânica total? Somando todas essas energias que nós acabamos de comentar aqui. Energia de pressão, energia potencial e energia cinética. Energia de pressão, energia cinética, energia potencial, certo? Então, aqui embaixo tem só uma relação de como é dada a energia mecânica total. Aqui, energia potencial, energia cinética e energia de pressão, ok? Certo, e aí como que a gente chega na equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli é a que associa todas essas energias que eu falei para você e mais o conceito da equação da continuidade. Só que a equação de Bernoulli, ela tem algumas simplificações, então ela não é utilizada em todos os casos, certo? Ela tem algumas simplificações. Então, primeiro, o regime é permanente, e aí eu deixo a pergunta aí, agora aqui nesse momento. Você lembra qual é o conceito de regime permanente que nós falamos lá no início? Se sim, deixe nos comentários. Brincadeira, não deixe não. E aí, essa é a primeira simplificação. A segunda não tem a presença de máquina, ou seja, de bomba nem de turbina, então não tem uma máquina para adicionar energia e nem para retirar, certo? Não tem perdas por atrito, então não tem perda de carga aqui. O fluido é incompressível, não tem troca de calor e as propriedades são uniformes nas seções. Então, essas são as hipóteses de simplificação, ok? Aí, como que a gente faz essa associação das energias na equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli, quando a gente fala assim, das alturas, então, por exemplo, aqui a gente tem um tubo, né? Vamos considerar isso aqui como sendo uma tubulação. Aí aqui eu tenho uma velocidade nessa entrada aqui, nesse trecho. E aqui eu tenho uma velocidade 2, certo? Aqui eu tenho uma altura, né, até o meio aqui do tubo. Vamos considerar isso aqui como sendo uma linha de corrente. E aqui eu tenho uma altura 2, certo? Aqui nesse ponto 1, eu vou ter também uma pressão 1. E aqui nesse ponto 2, eu também vou ter uma pressão 2, ok? Tá. Aí, esse Z, ele representa a cota, né? Então, é a altura em relação a um ponto de referência. Então, o meu ponto de referência passa aqui embaixo, tá? Aí, como que é feita essa interpretação? Ó, a equação de Bernoulli, ela é uma equação que ela considera a energia por unidade de peso. Então, antes de começar, a gente já sabe que todas as energias são por unidade de peso. E quando eu tenho uma tubulação aqui, eu não vou considerar essa parte aqui na vertical, né? Vou considerar as horizontais aqui. E aí, qual que é o conceito aqui? A energia que entra vai ser a mesma energia que sai, né? Então, a energia que entra é a mesma energia que sai. Então, a energia desse lado aqui é igual à energia desse lado. Que também pode ser chamado, esse H aqui, de carga,
né? Por que que é carga? Porque como tudo aqui é relacionado à unidade de peso, esse Z, ele pode ser chamado de carga potencial, né? Então, aqui eu tenho carga potencial e aqui eu tenho carga potencial. Beleza. Eu já sei que o que entra é igual ao que sai, né? Quanto à energia, igual da equação da continuidade. E aí, como que é feita essa relação aqui das energias? Ora, nós falamos que a energia mecânica total, ela é a somatória daquelas energias que nós falamos lá. Energia de pressão, energia cinética e energia potencial, ok? Olhando para essa figura aqui, quais são as nossas energias? A gente tem energia de pressão aqui, ó, porque eu tenho a pressão aqui. Energia cinética, relacionada à velocidade, né, que é aqui. E tenho a energia potencial, ou carga potencial, que são as alturas, certo? Como eu sei que um lado é igual ao outro, eu vou ter energia mecânica total de um lado e energia mecânica total do outro. Isso aqui tudo junto é chamado a equação de Bernoulli. Então, o que que é? Pressão 1, do lado aqui da esquerda, né? Pressão 1 sob peso específico, mais velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, mais Z1, que é a nossa carga potencial aqui, que é igual a pressão 2 sobre peso específico 2, mais velocidade 2 ao quadrado, dividido por 2G, mais a carga potencial 2, certo? Então, o que é a equação de Bernoulli? É um entendimento como o da equação da continuidade, né? A energia que entra é igual à energia que sai. Então, o H1 é igual ao H2, né? Se alguém perguntar para você assim, qual é a maior simplificação da equação de Bernoulli, é essa aqui, ó. H1 é igual a H2. A carga 1 é igual a carga 2. A energia 1 é igual a energia 2. Como você tem da equação da continuidade, que é vazão 1 é igual a vazão 2, por exemplo. O que entra é igual ao que sai, né? Então, resumindo aqui novamente a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela é o quê? É essa associação quando se iguala os dois lados da equação, né? Então, um lado vai ser igual ao outro e cada lado é a equação da energia mecânica total. Então, é a associação de todas as energias. Energia de pressão, energia cinética e energia potencial, ok? Então, vamos lá. Vou passar aqui um exemplo para vocês bem simples, né? Nesse exemplo diz o seguinte: determine a velocidade do jato de líquido na saída do reservatório de grandes dimensões, mostrado na figura. Aí ele deu aqui dados: massa da água, massa específica de água, 1000 kg por metro cúbico, e a gravidade é para considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Tá. Mas aí a gente vai prestar atenção no que foi dito aqui no enunciado e na figura, ok? Então, tá dizendo o quê? Que é um reservatório de grandes dimensões, né? Se é um reservatório de grandes dimensões, a gente observa aqui que é um sistema conservativo, né? É um reservatório, então é um sistema conservativo. Além disso, ele é um reservatório de grandes dimensões, é um reservatório grande. O que significa isso? Que o nível de água, ele não varia aqui com o passar do tempo. Não tem uma variação significativa com o passar do tempo, né? Então, é permanente, que é uma das hipóteses que a gente falou lá no início, certo? E aí, então, esse nível aqui de água, ele é constante. Outra observação que a gente tem que fazer é que, como ele está aberto aqui, eu tenho pressão atmosférica.
Quando eu considero pressão atmosférica e considerando a escala efetiva, aqui é zero a pressão nesse ponto aqui, certo? A gente já fez até alguns exercícios falando sobre isso. Então, vamos lá. Nós vamos aplicar, então, a equação da energia. O que a equação da energia fala para a gente? Que um lado é igual ao outro, né? Então, H1 é igual a H2, né? Não foi colocado aqui nas equações, mas H1 é igual a H2. Ou seja, nesse ponto aqui, essa velocidade aqui vai ser igual a esse ponto aqui. H1 é igual a H2. E aí, nós vamos escrever aqui a equação de Bernoulli. Qual que é? Pressão 1 sobre peso específico mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2G mais Z1, que é a nossa altura referente ao o ponto de referência aqui, né? O plano de referência. E o 2, P2 dividido por peso específico mais velocidade 2 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade mais a altura, que é a cota, né? Tá, então vamos lá. Desse nosso lado aqui, que nós vamos considerar o 1, e aqui ele já, até no exercício, já tem aqui dizendo o que é 1 e o que é 2, ó. Ó, o que é 1 e o que é 2. O 1 é aqui embaixo, rente ao plano de referência, e 2 é aqui em cima. Então, 1 é aqui, né? Essa parte aqui, e o 2 é aqui. Tá. Então, para a parte 1, né? Para essa parte aqui. Pressão. Vamos olhar aqui, ó. O fluido, ele está saindo aqui e está entrando em contato com a atmosfera. Quando ele entra em contato com a atmosfera, a pressão aqui é considerada zero, certo? Então, se essa pressão aqui é zero, anulo esse primeiro termo, ok? Mais velocidade 1, que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir, dividido por 2 vezes a gravidade, mais a cota. A cota aqui, ó, o ponto, ele está no plano de referência. Então, aqui é zero, né? Porque está no plano aqui, ó, de referência. Então, zero. Que é igual. Aí, vamos para o outro lado, né? P2. Vamos ver quanto que é a pressão no ponto 2. Venho aqui, ponto 2, a mesma coisa, está aberto, né? Está em contato com a atmosfera. Aqui a gente está considerando pressão atmosférica em escala efetiva. Então, é zero também, né? Então, se esse termo aqui é P2, eu anulo a energia de pressão é anulada aqui, né? Mais velocidade 2. Como o nosso reservatório ele é de grandes dimensões, né? Essa parte aqui é de grandes dimensões e não está tendo uma variação em relação ao tempo, né? Essa velocidade aqui é considerada zero, né? Não tem uma velocidade significativa nesse ponto aqui, ó. Aqui a velocidade é considerada zero. Então, anulo esse outro termo aqui da equação, né? Que seria a nossa energia cinética. Mas sobrou o quê? Sobrou a energia potencial, que é a nossa altura em relação ao plano de referência, né? Então, é esse H aqui, ó, né? Que é essa altura em relação ao plano de referência. Então, passando para cá, a gente vai ficar só com essa parte da equação aqui. Velocidade 1 ao quadrado sobre 2G, que é igual a H, que é esse 5 aqui, né? Essa alturinha aqui. Então, desmembrando aqui, nós vamos ter que a velocidade 1 é 10 metros por segundo, ok? Então, eu vou passar para vocês só para essa videoaula, só esse exemplo, tá? E vou passar outros exercícios para vocês no SEI, referentes à equação de Bernoulli, mas nessa mesma linha aqui, nesse mesmo contexto. Tá bom? Agradeço vocês por terem assistido.
e até a próxima aula.